A palavra que nós temos hoje para compartilhar com você está em Atos 8. Nós queremos ler os versículos 30 até 35. E diz assim: correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que ele era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando houve a morte de Estevão, houve uma grande perseguição e os discípulos se dispersaram. Já havia a ordem do Senhor Jesus de eles irem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas eles continuavam em Jerusalém. Foi preciso acontecer a morte de Estevão. E aí eles se dispersaram, não os apóstolos, mas os discípulos. Filipe era um daqueles diáconos que foi escolhido lá no capítulo 6, no versículo 3. Ele foi escolhido como diácono, mas era um homem, era um dos 7 que foram escolhidos para servirem à mesa do Senhor. Mas era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Às vezes nós pensamos que porque um diácono pode ser escolhido de qualquer maneira, mas Deus tem seus critérios. E Filipe estava em Samaria. Quando houve a dispersão, Filipe foi para Samaria e lá ele começou a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que em Samaria começou a ter um grande avivamento. As pessoas começaram a crer na pregação de Filipe, começaram a se converter, famílias restauradas, pessoas convertidas, pessoas mudando de vida totalmente, coxos andando, cegos enxergando. Mas de repente Filipe ouviu uma voz. Filipe estava sempre atento à voz do Senhor. E ele ouviu uma voz do anjo do Senhor dizendo para ele, e dando uma direção para ele, mostrando para onde ele deveria ir. Era um lugar que estava deserto. A palavra de Deus diz que era na estrada que leva a Gaza. Lá estava deserto. Gaza era uma das cidades dos filisteus, uma das 5 cidades mais importantes dos filisteus. E de repente Filipe ouviu e obedeceu. Olha as qualidades de um homem cheio do Espírito Santo, sabe ouvir a voz do Senhor. E não somente ouvir, mas obedecer. Ele não parou para se questionar, para inquirir do Senhor: Senhor, o que eu vou fazer lá nesse lugar deserto, Senhor? Ele foi porque Deus sabia que lá tinha uma alma em grande necessidade espiritual. E Filipe foi para aquele lugar e de repente ele viu um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha de Candace, o qual ele era superintendente de todos os tesouros desta mulher, desta rainha. E ele estava ali porque ele estava vindo de Jerusalém. Ele tinha ido para adorar. Mas, segundo a palavra de Deus, os eunucos, eles eram impedidos de entrar na congregação do Senhor. Está lá em Deuteronômio 23:1. Ele não podia entrar. E mesmo que entrasse, naquele tempo a religião estava muito superficial.
As coisas andavam muito mal, estava em decadência. Ele foi, mas ele não encontrou o que ele precisava para a sua alma, o maior anseio da sua alma. E ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. E ali, quando Filipe viu aquele homem, ele entendeu. O Espírito Santo falou: corre, achega-te a esta carruagem. E Filipe foi. Mais uma vez, obedeceu à direção de Deus. A palavra de Deus diz que Filipe correndo. E correndo Filipe, ele correu, irmãos. Muitas vezes nós estamos muito apáticos, estamos muito omissos, muito parados em relação a fazer a obra de Deus. Mas Filipe correu. Ele tinha depressa para executar o plano do Senhor através da vida dele. E perguntou para aquele homem: tu entendes o que tu estás lendo? E aquele homem disse: como que eu posso entender se não tiver ninguém para me ensinar? E ele rogou a Filipe que Filipe subisse no carro e se assentasse com ele, naquela carruagem. Eu quero dizer para você que não é sempre que você vai receber um convite desse para sentar-se no carro. Muitas pessoas estão indiferentes, muitas pessoas não estão dando importância para a palavra de Deus, mas não significa que elas não são necessitadas dessa preciosa palavra. Nós temos que ter pressa em anunciar a palavra do Senhor. Muitas vezes temos tanta pressa em compartilhar as notícias que são tão desastrosas, notícias que não agregam valores para nossas vidas, mas a palavra de Deus nós não temos pressa. E Filipe subiu naquele carro, ele foi convidado. Mas mesmo que você não seja convidado para subir no carro de alguém importante, olhe para aquele que está andando sem rumo e sem direção. E pregue a palavra para ele. Aquele homem, ele tinha um exemplar das Escrituras, não sei qual formato, mas ele estava lendo. Estava lendo em Isaías 53. E diz que o Senhor foi levado como matadouro. E ele queria saber de quem que falava aquela passagem. Ele queria saber quem era aquele cordeiro mudo. Irmãos, é maravilhoso saber que alguém se interessa de saber quem é esse cordeiro mudo. E eu quero dizer para você que é muito mais maravilhoso ainda se nós estivermos aptos a responder para as pessoas quem é este cordeiro mudo. Ele se perguntou de quem que diz isto. O profeta é de si mesmo ou de algum outro? E a palavra de Deus diz que Filipe, abrindo a boca, começou nesta escritura e lhe anunciou a Jesus. Essa é o cerne da questão, é a essência do evangelho. Jesus, o Messias, aquele que foi profetizado desde o Antigo Testamento e que foi cumprida a profecia no Novo Testamento e que ele veio para dar vida, para salvar. Aquele homem foi com o coração vazio, mas cheio de esperança. Vazio de Jesus, mas cheio de esperança, de desejo de encontrar o maior tesouro. Ele era superintendente de todos os tesouros da rainha de Candace. Mas, dentro de si, ele tinha uma percepção de que havia algo mais valioso do que todos os tesouros da terra. E Filipe correu. Filipe correu não porque aquele homem era importante, não porque aquele homem tinha um status social elevado, mas porque era uma alma carente de Deus. Filipe não estava olhando para a posição social daquele homem, ele estava olhando para a necessidade espiritual. E Filipe sabia que aquela água, que aquele homem tinha sede, Filipe tinha fluindo de dentro de si para dessedentar a sede daquele homem.
Filipe sabia também que o tesouro que ele levava naquele vaso de barro era milhares e milhares de vezes infinitamente maior do que todos os tesouros que aquele eunuco superintendia. E ele foi. E muito bonito no versículo 35, quando diz que ele, Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Quantos de nós estamos aí com nossos programas na televisão, nossas lives, nossos podcasts, nossos tudo, e nós não anunciamos a Jesus, nós não falamos do que é essencial. O evangelho, ele é cristocêntrico. Interessante, o eunuco, ele não podia entrar na congregação do Senhor, mas o evangelho, ele não exclui. O evangelho é para todos. Então, ele estava tendo o seu direito atendido de ouvir o evangelho. E Filipe lhe anunciou a Jesus. Quem é que nós estamos anunciando? Qual é o tipo de evangelho que nós estamos pregando? Qual é o tipo de mensagem que nós estamos levando às pessoas? As pessoas estão carentes, estão necessitadas de ouvir falar de Jesus. É isso que importa. É isso que traz o resultado esperado pela humanidade, que muitas vezes ela não sabe onde é que está a solução para o seu problema. Mas no fundo, o eunuco ele desconfiava que naquelas entrelinhas daquela passagem que ele estava lendo, estava a resposta para a sua sede espiritual. Mesmo naquele deserto, a água viva estava presente. Filipe não se preocupou, não perguntou, Senhor, o que é que eu vou fazer no deserto, Senhor? Muitos de nós estamos preocupados, nós queremos os holofotes, nós queremos pregar nas grandes conferências, nós queremos pregar nos grandes simpósios, mas não me importa. O que importa é Jesus, não somos nós. O evangelho não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. É Cristo que é o centro do evangelho. É a mensagem principal, essencial. E é essa que nós devemos pregar para libertar as pessoas, para satisfazer a fome espiritual das pessoas. E o homem ouviu, e o eunuco ouviu. Mesmo naquele deserto havia água espiritual, porque em qualquer deserto Jesus pode estar presente para saciar a sede. Você que passa por um deserto hoje, na sua vida, fique sabendo que Jesus pode se fazer presente. Atente à palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, e você terá a sua sede saciada. E o eunuco, ele ouviu atentamente, porque era isso que ele queria, ele estava voltando insatisfeito. Mas agora, de repente, a sua alma criou um novo ânimo, a sua alma encontrou aquilo que não encontrou lá na congregação em Jerusalém. Ele tinha se deslocado grandes distâncias, mais de 1.500 quilômetros da Etiópia a Jerusalém, mas ele foi. Tal era a sua necessidade, tal era o desejo de encontrar com o Senhor. E ali ele teve a sua necessidade saciada, porque um homem de Deus se dispôs a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a direção do Espírito Santo e seguir sem questionar, sem perguntar, Senhor, o que eu vou fazer no deserto. O deserto, ele não tem muitas coisas para nos oferecer, mas nós podemos oferecer o que nós temos para as pessoas que estão no deserto, que nós podemos oferecer aquele grande tesouro precioso que nós temos recebido lá na cruz, que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, que morreu para
pagar os nossos pecados. Ele estava ali presente naquele deserto e o homem pôde experimentar na sua vida a grandiosa alegria, incomparável alegria de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele cordeiro mudo que ele tanto procurou conhecer, ele teve o entendimento através da pregação de Filipe. Que Deus te abençoe. Ele foi até batizado. Ele consumou tudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Você que está ouvindo essa palavra, que tem andado para lá e para cá, sem satisfazer o desejo do seu coração. Que Deus preencha a sua vida com a palavra de Deus, com a santa e gloriosa palavra de Deus, o pão da vida. Que Deus te abençoe. Com Jesus de Nazaré presente na sua vida, abra o seu coração como aquele homem abriu e você vai encontrar o que você deseja. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pelas vidas dos ouvintes. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Assim como tu conhecia a necessidade daquele eunuco, tu estás atento, Senhor, ao rico, ao pobre, ao homem de posição superior, de posição inferior. Tu não fazes acepção de pessoas. E tu